Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história que talvez vocês acham que conhecem. Mas vamos olhar para ela de um jeito um pouco diferente. É uma história de esperança, de superação e, acima de tudo, de um amor que transforma tudo. Vamos falar sobre Maria Madalena. Muitas vezes, quando ouvimos o nome dela, pensamos em rótulos, em um passado sombrio. A Bíblia nos conta que Jesus expulsou 7 demônios dela. Imaginem só o que isso significa. Não estamos falando de uma simples fase ruim. 7 demônios. Isso representa um sofrimento profundo, uma escuridão que devia parecer um abismo sem fundo. Pensem na angústia, no medo, na sensação de estar completamente perdido, sem controle sobre a própria vida. Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse lutando contra forças invisíveis, preso em hábitos, medos ou tristezas que parecem te dominar. A história de Maria Madalena começa nesse lugar de dor. Mas a história dela não é sobre a escuridão. É sobre a luz que a encontrou. Um dia, Jesus cruzou o caminho dela, e ele não a viu como uma mulher possessa, ou uma pecadora, ou qualquer outro rótulo que a sociedade pudesse ter colocado nela. Ele viu a sua dor, viu o seu potencial e, com uma autoridade e um amor sem igual, ele a libertou. Naquele momento, a vida de Maria Madalena foi virada de cabeça para baixo, da melhor maneira possível. Aquele abismo de desespero foi preenchido com uma esperança avassaladora. A partir daquele dia, ela se tornou uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. E isso é algo poderoso. Ela não foi apenas curada e seguiu seu caminho. Não. A gratidão e o amor que ela sentiu foram tão imensos que ela dedicou sua vida a seguir aquele que a salvou. Ela, junto com outras mulheres, acompanhava Jesus e os discípulos, apoiando o ministério com seus próprios recursos. Pensem na coragem que isso exigia naquela época. Ela não ficou à margem, ela se tornou parte ativa do movimento, uma peça fundamental na engrenagem que estava mudando o mundo. Ela encontrou um novo propósito, uma nova identidade, não mais definida pelo seu passado, mas pelo seu presente e futuro, ao lado de Jesus. Agora, vamos avançar para os momentos mais difíceis, a crucificação. Imaginem a cena, a multidão zombando, os soldados cruéis, os discípulos, em sua maioria, escondidos com medo. E onde estava Maria Madalena? Ela estava lá, ao pé da cruz. Pensem na força que é preciso para ficar ali, vendo a pessoa que te deu uma nova vida, a sua maior esperança, sofrer daquela maneira terrível. O seu mundo estava desmoronando de novo. A luz que tinha dissipado sua escuridão estava sendo apagada diante dos seus olhos. O medo, a dor, a confusão, tudo deve ter voltado com uma força avassaladora. Mas mesmo assim, ela não fugiu. Ela ficou. O seu amor era mais forte que o seu medo. Ela permaneceu fiel até o fim, compartilhando da dor do seu mestre. E então, o silêncio. A morte. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo. O sábado passou, um dia de luto e incerteza. E na manhã de domingo, antes mesmo do sol nascer, quem foi a primeira pessoa a ir ao túmulo? Maria Madalena. Ela não foi porque esperava um milagre. Ela foi para fazer a última coisa que podia, ungir o corpo do seu Senhor com especiarias. Era um ato de amor, de devoção final, de luto. E é aqui que a história tem a sua maior reviravolta. Ela chega e encontra a pedra removida. O túmulo está vazio. O pânico se instala. Ela corre para contar a Pedro e João. Eles veem o túmulo vazio e voltam, confusos. Mas Maria Madalena não vai embora. Ela fica, sozinha, chorando do lado de fora do túmulo vazio. O seu coração está partido em 1000 pedaços. A sua última esperança de prestar uma última homenagem se foi. Ela se curva para olhar dentro do túmulo mais uma vez e vê 2 anjos. Eles perguntam: Mulher, por que você está chorando? E ela responde com a voz embargada: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A dor dela é palpável. Ela não está procurando um Cristo ressuscitado, ela está procurando um corpo para chorar. E então, ela se vira e vê um homem em pé. Ela pensa que é o jardineiro. A sua dor é tão grande que ela não o reconhece.
ele faz a mesma pergunta. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ainda cega pela tristeza, ela diz: Senhor, se foi você quem o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela só queria cuidar dele, mesmo na morte. E então acontece o momento mais lindo de todos. O homem diz uma única palavra, o nome dela, Maria. E naquele instante, tudo muda. O som daquela voz, a maneira como ele disse o nome dela, ela reconhece. Não é o jardineiro, é ele, é Jesus, vivo, Rabone, ela exclama, que significa mestre. A escuridão da sexta-feira, a dor do luto, a confusão da manhã, tudo se dissolve na alegria mais pura e radiante que um ser humano poderia sentir. Aquele que ela pensava ter perdido para sempre estava ali, na frente dela. Jesus então lhe dá uma missão. Vá e diga aos meus irmãos. E o que ela faz? Ela vai. Ela corre. A mulher que estava chorando de desespero agora é a portadora da melhor notícia da história da humanidade. Ela encontra os discípulos e declara: Eu vi o Senhor. Ela se torna a primeira evangelista, a apóstola dos apóstolos, a primeira a proclamar a ressurreição. Pensem na jornada dela. Da escuridão dos 7 demônios à luz da cura. Da fidelidade ao pé da cruz à dor do túmulo vazio. E, finalmente, da tristeza profunda à alegria da ressurreição, tornando-se a primeira testemunha da vitória de Jesus sobre a morte. A história de Maria Madalena é a nossa história. Quantos de nós já nos sentimos definidos por nossos erros, por nossas dores, por um passado que nos assombra? Quantos de nós já sentimos que a nossa escuridão era densa demais para qualquer luz penetrar? A história dela nos diz que não importa quão profundo seja o poço, a graça de Deus é mais profunda. Não importa quão sombrio seja o passado, o futuro com ele é brilhante. E mais, a história dela nos ensina sobre a fidelidade no meio da dor. Mesmo quando tudo parecia perdido, o amor dela não vacilou. E foi nesse lugar de amor fiel e de coração partido que ela encontrou o Cristo ressuscitado. Às vezes, é na nossa maior dor, quando continuamos a buscar a Deus, mesmo sem entender nada, que Ele se revela a nós de maneiras que nunca imaginamos. A mulher que a sociedade poderia ter descartado foi a escolhida por Jesus para ser a primeira mensageira da sua ressurreição. Isso nos mostra que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele escolhe os improváveis, os quebrados, os que estão de luto, e os transforma em testemunhas do seu poder e do seu amor. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, lembre-se de Maria Madalena. Lembre-se que o mesmo Jesus que a chamou pelo nome no jardim, também chama você pelo seu nome hoje. Ele vê a sua dor, ele conhece as suas lutas, e ele tem o poder de transformar a sua maior tristeza na sua maior alegria. A sua história não precisa ser definida pelo seu passado. Assim como Maria Madalena, você pode ser uma testemunha viva da ressurreição, da esperança e de uma nova vida. Obrigado por assistirem e por partilharem este momento comigo. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Adoraria saber o que você pensa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!